Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal YouTuber de anime, e eu vou falar tudo o que eu sei sobre Kami no To Tower of God, assim como falar também as minhas primeiras impressões. Então antes de mais nada, deixe seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber novas notificações e vamos lá para esta análise de Tower of God. Como que vai funcionar o vídeo? Eu ainda não vi o primeiro episódio, nesse exato momento. Eu vou falar tudo o que eu sei sobre staff, sobre estúdio, o que esperar do anime com esse staff, estúdio e outros dados. E assim que eu terminar isso, eu vou assistir o episódio e aí eu volto aqui com as primeiras impressões. Então eu vou dividir o vídeo em duas partes. A primeira parte é falando sobre tudo que está ao redor do anime, e a segunda parte é sobre o primeiro episódio e se o que eu falei antes se confirma ou não. Vocês entenderam? Então vamos lá, primeira coisa, Kami no To, sinopse. Chegue ao topo e tudo será seu. No topo da torre existe tudo neste mundo e tudo isso pode ser seu. Você pode se tornar um deus. Esta é a história do começo e do fim de Rachel, a garota que escalou a torre para poder ver as estrelas, e Ban, o garoto que não precisava de nada além dela. A obra original é um manhwa, a única obra do autor Lee Jong-hui, que é mais conhecido como SIU, foi lançado em 2010 e ainda está em andamento. De acordo com a última apuração, o manhwa já tem mais de 4 bilhões e 500 milhões de visualizações na Line Webtoon, que é a plataforma onde ele está disponibilizado para o mundo inteiro, e também é o manhwa mais lucrativo da plataforma. Então o que a gente pode esperar, né? A gente vai ter um primeiro contato com uma adaptação em anime de um manhwa tão famoso. A única coisa que não podemos esperar com certeza é final fechado, não vai ter, porque afinal o manhwa ainda está acontecendo. É um anime que promete dar um boom por ter bastante ação e plot twist, mas eu vou falar sobre quem está trabalhando com ele e quais são as possíveis problemáticas. A primeira coisa é o estúdio. O estúdio é o Telecom Animation Film, é um estúdio afiliado à TMS Entertainment. Quem não conhece a TMS é a que fez muito assim, vários, Meitan Tenkonan e os Lupin, portanto compartilha de muitas características do mesmo estúdio, porque afiliada é basicamente uma segunda equipe da TMS, tá? Assim como a TMS varia de qualidade de Lupin e Megalobox, por exemplo, para Senjushi, que é o anime das pessoas que viram espingardas, e a TMS também fez o anime das garotas que pescam no espaço, que também não é uma maravilha, é bem ruinzinho. Telecom Animation também tem esse problema. Ela varia, por exemplo, de Lupin Parte 5 e Francesca de 2014, que assim, é tenebroso. Ou seja, se não é Lupin, a Telecom Animation ela não consegue entregar uma coisa necessariamente muito boa, tá? Só que podemos ponderar que por esse anime ele ter muito investimento, principalmente de uma empresa grande, né, que é a Naver Corporation, que é a dona da Line Webtoon e do aplicativo Line. Além dela, também tem um investimento da própria Crunchyroll, então é bastante gente investindo. Pode ser que tenhamos algo muito bem feito, e o trailer, pelo menos o que eu vi até agora, está interessante visualmente falando. Só que o anime não é feito só de visual. O anime ele precisa de um diretor, e o diretor, o Takashi Sano, é o primeiro sinal de alerta. O diretor ele não é muito experiente. O diretor, nos últimos 10 anos, ele trabalhou apenas uma vez como diretor, e foi no anime Sengoku Basara, Judge End, que assim, não tem muitas críticas boas. Eu não assisti, mas eu vi as críticas não são muito boas. A inexperiência em uma obra tão grande geralmente pode resultar em problemas de direção, por exemplo, com consistência, animação, pacing, divisão de episódios. Geralmente o diretor inexperiente com obra grande tende a não saber controlar o tempo do anime. Então às vezes ele, por exemplo, você vai notar provavelmente, isso que eu tô prevendo, não assisti o primeiro episódio ainda, provavelmente você vai notar que tem frases que não se conectam com outras frases, mas são informações que tem que ter, mas ele não sabe conectar as coisas. E isso também vai depender muito do roteiro, que é da Erika Yoshida. A roteirista também é novata, ela atua desde 2016 só como roteirista, e ela atua em 2 animes, o Trickster e o Nanwabida Butsu, o Tenak. Esse último eu assisti, do ano passado. É uma história sobre os Budas, diferentes Budas, e também sobre as entidades, né, relacionadas. Tem até uma história interessante assim, mas nada que se destaque. E meio que eu espero isso dela nesse anime. Um roteiro interessante, mas que a inexperiência dela pode gerar algo que não se destaque
com relação a roteiro, tá? Então assim, esses 4 itens, né, obra original, estúdio, diretor e roteirista, eles estão muito desbalanceados nesse anime. A gente tem uma história grande, de sucesso na internet, é um estúdio secundário à TMS, diretor e roteiristas não têm muita experiência. Toda vez que isso aconteceu, poucas vezes a gente foi surpreendido. Mesmo com esses profissionais novatos sendo ótimos artistas, a inexperiência conta muito pro resultado final. Então o que a gente pode esperar? Uma adaptação com muita reclamação dos fãs do original em algum aspecto, ou por não ter algo da história original, ou porque a animação não tá ok, ou porque a direção não focou naquele momento top de ação do manhwa, ou porque tá rushado, alguma coisa assim. O que a gente pode ter de positivo é a parte musical, porque a parte da equipe que é mais experiente é o pessoal da música e da trilha sonora e dos efeitos sonoros. Esse pessoal da música e dos efeitos sonoros é uma equipe que trabalhou, e aí eu tô falando de produtor, diretor de som, compositor, enfim, todo mundo. Esse pessoal atuou em Made in Abyss e atuou também em Tate no Yusha. É a mesma equipe, as mesmas pessoas trabalharam nesses 2 animes, estão trabalhando agora em Tower of God, tá? Então eu espero também pelo menos a música, a trilha sonora, eu espero que seja boa. Então, antes de ver o primeiro episódio, que eu vou ver agora, chance alta de ser um anime mediano pra bom, se tudo der certo, mesmo com os novatos na produção. E assim, um Tier 2 da vida. Não vai ser o anime top da temporada no sentido de coesão narrativa, adaptação, qualidade de adaptação pra anime, ou mesmo divisão episódica, alguma coisa assim, né? Parece que a gente vai ter alguns problemas com relação a isso, provavelmente. Mas agora eu vou ver. Você não precisa dar pausa no vídeo nem nada. É só continuar vendo, porque agora eu vou ver. Voltei. Bom, assisti o primeiro episódio agora de Tower of God e vamos falar sobre o que eu achei. Queria elogiar a estética tá muito bonita. Não tenho o que reclamar da estética desse anime. Eu tô achando 2 coisas muito bonitas: a estética visual e a estética sonora. Me surpreendeu bastante a parte visual do anime no geral. A animação tá bem fluida, a escolha estética de traço tá muito bem interessante. Dá aquela sensação, aquele arzinho de Kimetsu no Yaiba, né, nessas coisas ao redor da história, mas é só isso que lembra Kimetsu no Yaiba, tá? Vamos falar um pouco sobre a história em si. Primeira coisa que eu senti rushado. Quando eu digo rushado, eu sinto que a gente passou muito tempo passando informação e não dando peso para essa informação. Então eu sei que ele tá agora atrás da garota, que ele ama e que ele quer ficar do lado dela pro resto da vida, provavelmente porque ela salvou ele no começo. Isso dá a entender. Só que não tem peso. Não tem peso porque eu não tive tempo ainda, né? No primeiro episódio já aconteceu tanta coisa que eu não tive tempo ainda de me conectar com o problema dele, com a situação dele, com quanto ele gosta dessa garota e quanto essa garota é importante pra ele. Eu apenas tive a sensação de que ele gosta muito dela porque ela salvou ele no começo da vida dele. Eu sei que ele gosta muito dela, mas qual a motivação? Qual o tipo de relacionamento que eles tiveram? Eu não tive acesso a isso e dá a sensação de que é tudo muito superficial. E é tudo tão superficial que há uma ênfase em algumas frases falando como ele é bonitinho. Essa parte, como você é bonito, é citada 2 vezes, né? Pela garota da espada, que é a princesa de Jahalis, alguma coisa assim, e pela própria espada, que fala que ele é muito bonitinho e que a princesa fala que, na verdade, a espada prefere homens, por isso que aceita ou responde a ele, né? Outra coisa que fica clara é que ele é um irregular, ou seja, ele é uma pessoa que não é teoricamente desse mundo, mas ele tem algumas vantagens, mas tudo isso é um pouco, eu achei um pouco confuso. Ele quer salvar muito essa garota, mas ele entra num perigo absurdo de primeira, sem a gente saber se ele sabe o perigo que ele tá correndo, ou na verdade ele não sabe, ele apenas tá colocando a cara pra bater, e aí ele faz exatamente o que ele precisa fazer, mesmo sem saber o porquê ele tá ali direito, né? A gente tem os personagens dizendo basicamente o que ele tem que fazer, o porquê que ele tem que fazer. Ah, ele tinha que ser comido mesmo pelo bicho pra poder matar ele por dentro, porque senão não teria escolha, ele seria perseguido pelo resto da vida até cansar e morrer, alguma coisa assim. E assim, dá a sensação de estar rushado, porque primeiro, a gente teve 2 partes no primeiro episódio. Essas 2 partes são ele entrando na Torre de Deus, ele matando o bichão, ele vai para um segundo andar, nesse segundo andar já está acontecendo um Battle Royale que já matou um monte de gente. A perplexidade do personagem é a mesma que a minha. Ele vendo o que está acontecendo e vendo que tem que lutar, é a mesma coisa que eu pensaria na posição dele, porque aconteceu tudo tão rápido que eu falo, bom, tô aqui, tenho uma espada na minha mão,
Então vamos lutar, né? Fazer o quê? A trama em si, ela me atrai pelo seguinte, eu sei que vai ter muita ação. Eu espero que eles entrem em mais detalhes do que faltou de detalhe nesses 2 primeiros episódios, que foi quase 2 em 1 praticamente. Faltou algumas conexões, né? Eu ainda não tenho essa conexão que o personagem principal tem com a garota. Eu ainda nem sei o nome dela direito. Ele fala Rachel, acho que 2 vezes no episódio. Ele mesmo fala muito pouco durante o episódio. E já dá a sensação de que ele é especial, que ele nasceu pra fazer isso, que ele é diferente nesse mundo, ele nasceu, ele está predestinado a ser o cara que vai alcançar o topo. Isso é uma coisa que geralmente acontece em shonen, né? É claro que são manhwa, mas geralmente isso acontece em shonen de porrada japonês. O cara parece uma pessoa fraca, mas na verdade ele é descendente de Ashura, né? Entendeu? Então assim, isso é um pouco manjado. Mas vamos ver como é que eles vão desenvolver isso ainda, qual tipo de dificuldade ele vai ter. Até agora não teve. E ele teve muita sorte, né? Ele teve muita sorte de, por exemplo, no teste aparecer a princesa do caramba que tem a espada que ele precisou usar pra vencer o bicho, que senão ele não conseguiria. Ela apareceu ali por quê? E por que ela confiou nele logo de cara? Por que ela deu a espada tão importante pra ele? É para salvar ele, mas ela salva todo mundo? Ela dá a espada pra todo mundo? Ela vai nesses testes ver todo mundo? Como que funciona isso? Por que ela fez isso? Por que tá todo mundo preocupado com ele no início? Então tem algumas perguntas que eu ainda tô me fazendo. E essas perguntas, elas ocorrem porque não deu tempo de contar tudo, né? Não deu tempo de se aprofundar em quem é o personagem, qual o objetivo dele, que não seja apenas eu quero viver ao lado da Rachel, mas o porquê, né? Você dá uma introdução muito pouca, muito rasa sobre as motivações dos personagens no geral. Eu não sei as motivações dos personagens ainda, né? Eu não sei por que ela estava lá e por que ela deu a espada secreta poderosa pra ele. Tá certo que é o primeiro episódio, né? Muita coisa pode acontecer. A gente vai ter acesso a muita informação depois, isso é óbvio, gente, calma também, né? Mas para um primeiro episódio, estou falando de direção e roteiro. Para um primeiro episódio, geralmente, você quer fazer com que a pessoa continue assistindo. Se você quer fazer com que a pessoa continue assistindo, você tem que estar interessado no que os protagonistas e os personagens vão fazer a partir de agora. E o método que foi utilizado foi o de você colocar o personagem no Battle Royale direto no primeiro episódio, para você saber se ele vai viver ou não no próximo episódio, porque ele tá cercado agora por 3 outros personagens. Por exemplo, vamos supor que tenha mais história, vamos supor, não sei se no manhwa tem, tá? Mas vamos supor que tenha mais história nessa primeira parte e eles terminassem o episódio, não nessa final do Battle Royale, mas terminassem o episódio com ele batendo naquele orbe e não conseguindo quebrar. A tensão seria a mesma no próximo episódio, se ele iria sobreviver ou não, né? Mas resolvem essa primeira tensão, ele já está no Battle Royale, as pessoas já estão morrendo ao redor dele, ele simplesmente tem sorte de não ser morto. Agora ele tá cercado. Não sei dizer, você que leu o mangá, o manhwa no caso, né? Você que leu, você pode me falar se tá rushado ou não, mas a sensação que eu tive é de que tá rushado. Aquela ideia que eu tive no início, que era a ideia de roteirista e diretor não saber dividir episódio, provavelmente está se confirmando nesse primeiro episódio. A ideia também que eu tive de que provavelmente a parte sonora ia ser muito boa, a parte sonora tá sensacional. Efeitos sonoros tá maravilhoso, o efeito da espada, trilha sonora em si tá muito boa. Eles estão usando sim como referência aquelas vozes de Kimetsu no Yaiba e outros animes um pouco mais tensos, um pouco mais darks, um pouco mais com uma mitologia obscura, podemos dizer assim, mas como eu falei, isso me agrada muito. A história em si parece ser muito interessante, eu quero saber quem é esse garoto, eu quero saber o porquê que ele tá correndo atrás dessa Rachel, eu quero saber sobre esse mundo, quem é essa princesa, quem que é Jarrad, o que são esses orbes, por que essa torre existe, enfim, tem várias coisas que eu quero saber ainda. Não sei se serei respondido, mas é um bom primeiro episódio para te gerar dúvidas e várias do meu ponto de vista. Tower of God, pra mim, primeiro episódio, rushado,
bonito, ótima trilha sonora, tem um mundo bastante curioso e interessante e personagens que poderiam ter sido melhor desenvolvidos no primeiro episódio, já com as suas devidas motivações, não foram, mas que a gente pode ver a partir de provavelmente flashbacks, né? É o que provavelmente vai acontecer, vai ter um monte de flashback desse anime para explicar o que aconteceu antes e a relação dele com a Rachel, né? Do banco com a Rachel. Mas também a gente precisa ver se eles vão dar tempo para esses flashbacks, porque nesse primeiro episódio eles não deram tempo para muita coisa, eles andaram muito com a história, já está no Battle Royale. Me parece que essa história ela tinha mais para contar nessa primeira parte do que de fato contou. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado, valeu, falou!